Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Ornitorrinco Podcast, o espaço onde a gente mete o bico nos temas mais fascinantes da política, da cultura, da literatura, do direito e, claro, do poder. No episódio de hoje vamos mergulhar no território onde coroas pesam mais que ouro, onde palavras podem ser punhais e onde o poder é, ao mesmo tempo, desejo e maldição, o universo de Shakespeare. Para essa viagem temos a honra de receber André Eduardo Fernandes, consultor legislativo do Senado Federal, mestre em economia pela Universidade de Brasília e livre pesquisador dedicado às interseções entre direito, literatura, filosofia política. André também é autor de artigos e ensaios sobre pensamento político, literatura dramática e as múltiplas faces do poder nas narrativas clássicas. Um leitor atento de Shakespeare, André transita com desenvoltura entre a técnica jurídica e a paixão pelas grandes obras literárias. Seu grupo de estudos em Shakespeare, criado em 2008, já leu as 37 obras do autor 2 vezes, e André chegou a escrever artigos com uma interseção que todo ornitorrinco gosta, como Henrique V e a responsabilidade fiscal. Hoje ele nos ajuda a entender por que, mais de 4 séculos depois, Shakespeare ainda oferece as palavras mais cortantes e certeiras sobre reis, conspiradores, ambições e quedas. E quem sabe, a olhar com os outros olhos para os palcos, sejam eles do teatro, sejam eles da política. André, seja muito bem-vindo ao Ornitorrinco Podcast. Bom dia, boa tarde para todos. Clarita, é uma honra estar aqui nesse projeto que você está desenvolvendo. É um projeto fundamental para que as ideias sejam discutidas e levadas a um outro nível de patamar, onde possamos ver a interseção de áreas como direito e literatura. No caso específico de hoje, nós vamos tratar de Shakespeare, que eu tenho me dedicado já há quase 2 décadas em estudo de Shakespeare. Então, vamos lá. Para entender Shakespeare, é preciso ler que tipo de obra fundante, estruturante, antes de ler as obras em si de Shakespeare? Na verdade, o projeto de literatura de Shakespeare, quando nós começamos, nós já tínhamos uma bagagem de leituras famosas e conhecidas, clássicos da literatura, que fazem a base da literatura. Até podemos entrar no universo do Shakespeare. Então, o projeto de leitura de Shakespeare envolveu conhecer o período elisabetano, o período da Inglaterra daquela época. Por exemplo, nós também tivemos que ler não só o teatro de Shakespeare, mas que outros teatrólogos estavam daquela época fazendo, como Chris Marlowe, como Thomas Keats, que eram daquela época também. Nós tivemos que ler e conhecer o siglo de ouro espanhol, o teatro espanhol, que é de Calderón de la Barca, López de la Vega e Tirso de Molina. Então nós temos que ler o teatro francês daquela época, conhecer como é que funcionava o teatro na Inglaterra naquela época. Tivemos que ler livros da Bárbara Eliodora, que tratava muito da questão de Shakespeare, e outras obras literárias fundantes da época e obras de iniciação à literatura. Você cita muito nos colóquios sobre Shakespeare Harold Bloom. Você volta a afirmar, ou voltaria a sugerir para a nossa audiência, Harold Bloom como um texto relevante para se entender em várias dimensões Shakespeare? Harold Bloom foi um clássico, né? Ele foi um estudioso de Shakespeare muito famoso, com opiniões controversas, com muitas vezes com opiniões próprias, e as obras dele, sim, também tivemos que entrar nas obras dele para poder compreender melhor o universo de Shakespeare. Não tem como fugir de Harold Bloom para poder você conseguir entender melhor. Harold Bloom realmente é um referencial para o estudo de Shakespeare. O livro famoso dele, talvez o mais famoso, sobre o tema Shakespeare, o inventor do homem moderno. Você pode desenvolver um pouco essa tese do Bloom? Sim, na verdade, nós podemos ver que aquele período da Inglaterra, aquele período do Ocidente, né, que nós estamos passando, que Shakespeare escreveu, que é no século XVI, virando para o século XVII, a carreira dele deve ter sido, estima-se, começado ali em 1588 ou 1590, e ele escreveu até, foram 2 décadas em Londres, onde que essa obra se desenvolveu. É uma época em que nós estamos? Nós estamos tendo a mudança do capitalismo, surgiu o mercantilismo, o capitalismo comercial está desenvolvendo-se, é uma época em que estamos no humanismo, na antessala do iluminismo. Era uma época que o mundo se expandiu, que as Américas já tinham sido descobertas, a Inglaterra estava estabelecendo relações com a Rússia, o otimismo que tinha naquela época da invencível armada. Então tudo isso criou um clima, um cadinho, onde foi formatando-se o homem moderno, que estava ali surgindo, com o capitalismo surgindo, às vésperas do iluminismo, com o humanismo desenvolvendo já plenamente na época. Então nós podemos ver que é dali que surge essa preocupação com o indivíduo, e com o indivíduo moderno, o indivíduo que questiona, o indivíduo que tem dúvida, o indivíduo que
que quer conhecer mais e começa a enxergar, que já vinha desde Maquiavel, a política como uma ferramenta não só de conto de fada, mas sim de interações humanas, de briga, de controvérsias, de acertos, de desajustes, de mentiras, de verdades. Então tudo isso aí correspondeu para formar o homem moderno. E falando agora da política, entrando no assunto mais específico do nosso episódio de hoje, André, na sua opinião, qual a peça mais emblemática de Shakespeare quando o assunto é poder e por quê? Veja bem, em Shakespeare, em todas as tragédias, a obra de Shakespeare se divide em três partes. Nós temos as tragédias, as comédias e os dramas históricos. Coincidentemente, em número de páginas, praticamente é um terço, um terço e um terço também. Então são essas três partes. Particularmente nas tragédias e nos dramas históricos, a questão do poder está sempre presente nelas, de alguma forma ou de outra. A gente tem muito a figura de algumas peças mais emblemáticas, como Macbeth, onde a questão do poder é muito grande, mas elas, nas tragédias elas estão em todas. Estão em Rei Lear, estão em Hamlet, estão em Coriolano. A questão do poder está em todas as tragédias ali. Nós podemos enxergar a questão do poder presente, até na mais antiga tragédia dele, que foi uma tragédia ainda muito, que ele tinha que desenvolver muito ainda a técnica dele, que ainda estava uma técnica muito bruta, que é Titus Andrônicos, também está a questão do poder. Então o poder, ele permeia todas as tragédias. Em algumas comédias também temos a questão do poder falando, e nos dramas históricos nem se fala, que os dramas históricos é exatamente as tetralogias, né, dos reis, né, e mais uma peça. Então nós temos Henrique IV, Ricardo II, Henrique IV parte 1, Henrique IV parte 2, Henrique V. Antes disso ele já tinha escrito Henrique VI parte 1, 2 e 3, Ricardo III. Depois ele escreveu Henrique VIII. Então política é a essência dessas obras, dos dramas históricos. Então ela permeia não só uma obra específica de Shakespeare. Shakespeare, ele está refletindo a época dele, como acontecia. E a política é presente em toda a sua obra, como nós podemos observar. Macbeth é muito referencial em política, porque ela é muito direta. Mas Rei Lear tem também a disputa política e tem consequências. Cada uma dessas peças, nós podemos discutir aqui e ver as consequências. Por exemplo, Rei Lear, o que acontece? Ele é um rei ancião que acha que tem filhas sensacionais e ele decide se aposentar e manter o poder, dividir entre as filhas, Goneril, Regan e Cordelia. Acontece que uma das filhas não aceita que ele faça isso, acha que ele está errado fazer isso e ele fica com raiva dela fazer isso, de ela não elogiá-lo, de ela não bajulá-lo e não aceitar isso. Que o quesito para ele fazer a divisão era que cada uma elogiasse quem que era a palavra melhor dele. Quer dizer, isso é pura política, uma híbris, uma ideia de que pessoas iam bajulá-lo e então ele escolheu o melhor que sucedê-lo. E pior, é ele querer sair do poder, passar o poder para a geração seguinte, mas manter o status de poder. Quando você abre mão do poder, você abre mão para sempre. E ele vai ver as consequências disso. Logo depois que ele abre mão do poder, ele não é mais nada. Ele passa a ser ignorado pelas filhas, que dividem o reino e começam depois uma briga também pelo próprio poder dentro do reino. Então nós temos também em Rei Lear uma grande discussão política, muita discussão política em Rei Lear. Em Hamlet também temos uma discussão política. Ele é o herdeiro natural do pai dele, Hamlet, mas o tio dele, Cláudio, assume. Então, nós também temos uma discussão política em Hamlet. Em Macbeth, nós temos o que há de pior na política, né? Vai do herói, do grande herói do início da peça, do herói que vence as batalhas e garante o reinado do rei Duncan, e depois ele, como que influenciado pelas bruxas ou as criaturas estranhas, digamos assim, que não é bem o termo bruxas que é usado na obra, ele acaba sendo picado pela mosca azul e quer assumir o poder de qualquer jeito. O poder permeia todas as obras de Shakespeare e com consequências. E temos que ver que Shakespeare era, acima de tudo, um autor que ele queria a paz e a ordem social. Então, tudo que é degenerado, que é uma busca exacerbada do poder, que é uma coisa que transcende a natureza humana, vai gerar caos, não vai gerar uma solução boa. Então, ele tenta mostrar nas obras dele exatamente isso, como decisões erradas na política podem levar à ruína de um povo. A ruína de um povo. A única coisa que um povo precisa é de um bom governante, de um bom monarca, de um bom rei. Ele nunca pensou em uma questão republicana em si, trabalhar a questão republicana. Ele precisa de um bom rei. Então, a política permeia toda a obra de Shakespeare. A gente pode ver em cada uma dessas obras, discutir e ver o que acontece. Mas está sempre a busca dele, é uma busca da ordem. Ele não era um autor perseguido na época. Ele não teve grande censura, mesmo porque os teatros, as companhias de teatro tinham que ser vinculadas a algum nobre para poder existir. A Elizabeth vai até 1603, né? E em 1603 sobe no poder o Jaime
I, que era Jaime VI na Escócia. E aí, então, a liberdade dele foi maior ainda, e foi quando as Dark Plays, né, que são as obras mais famosas, tiveram mais sucesso, que são Otelo, Hamlet, Rei Lear e Macbeth, as 4 grandes obras dele. E ele era da Companhia do Rei, então ele não fazia obras contestatórias do poder. Claro que ele questionava o mau rei, o mau governo. E às vezes, para não ferir suscetibilidades, ele fazia peças como Júlio César, para tratar determinadas questões que ele não queria que fossem explicitamente colocadas. Grande parte das obras dele, de tragédias e comédias, passam na Itália. Ele usa a Itália como modelo. Então passa em todas as obras. E a busca sempre é da ordem, do bom governo, e ele mostra as consequências que um mau governante e um mau governo pode trazer para um reino. E que quem paga e quem sofre por isso é o povo. Quão atual é essa discussão que você trouxe e constante em Rei Lear sobre a dificuldade de quem tem poder, do político, de deixar o poder, de reconhecer que seu tempo passou, de criar sucessores, a tendência, né, de impor aos seus sucessores subserviência e não apostar na capacidade de renovação, de autenticidade, criatividade, de leitura desse sucessor sobre o seu momento, um momento que é outro em relação a daquele que está deixando o poder. Quão atual é isso, não? Se pensarmos no nosso quadro político brasileiro. O Ornitorrinco Podcast gostaria de indicar, em paralelo, uma série da Netflix chamada Os Últimos Czares, a história do fim, né, dos Romanov e todas as decisões equivocadas de Nicolau II, que levou, sim, ao fim da dinastia, um fim que não era necessário, que não era necessariamente o resultado, mas porque Nicolau ficou atrelado, ficou vinculado a uma espécie de leitura do passado, leitura dos seus antecessores, algum tipo de lealdade na sua cabeça que ele devia ao seu pai, ao seu tio, e com isso, pela falta de capacidade de se atualizar, pela demora em colocar uma monarquia constitucional na Rússia, perdeu tudo, perdeu absolutamente tudo. Enquanto o Japão já tinha colocado, enquanto a Inglaterra já tinha colocado, ele simplesmente perdeu o poder e, no final, perdeu a própria vida. Ele e a família. Isso é muito interessante. André, o poder. Poder tem muitas definições para a ciência política. Para Max Weber, é toda a chance, seja qual for o fundamento, de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a resistência. Para Foucault, o poder não se possui, ele se exerce, está em toda parte. O poder tem várias dimensões. Para Shakespeare, você acha que o poder está mais ligado à política de per se ou à psicologia humana, ou ele se fundamenta nas duas coisas? Para mim, sem sombra de dúvida, se fundamenta nas duas coisas. O poder, ele precisa ter, primeiro, a psicologia humana, porque nascente do poder está o desejo do poder. Tem que ter esse desejo do poder. Uma pessoa que não deseja o poder, que não tem essa ambição, ela nunca vai ser um bom político, não vai poder fazer o bem. Mas isso não significa que seja um desejo que viole normas, que seja um desejo que você tenha que usar de coisas traiçoeiras. Como o exemplo de Macbeth, teve que matar o rei Duncan para ascender ao poder. Esse tipo de desvirtuamento é denunciado por Shakespeare. E o poder é a forma que você tem para Shakespeare seriam os melhores que deveriam governar. Os reis com as melhores condições. Ele começou a escrever logo depois da vitória sobre a Invencível Armada, que havia um clima de euforia na Inglaterra. Foi o ápice do período elisabetano, a década de 90 do século XVI. Então, o poder, ele precisa dessa vontade de poder, mas sem ser traiçoeiro, sem ser obtido de modo abusivo, nem mesmo usado de modo abusivo. Ele define na obra dele, em Macbeth mesmo, numa discussão que tem entre Malcolm e Macduff, ele coloca quais seriam uma coisa idealista até, de parte do ponto de vista, qual seria o monarca, as características que o monarca deveria ter ideal para exercer o poder. Aí ele coloca que devia ser, na obra da Macbeth, Malcolm, que é o sucessor de Duncan, filho de Duncan, que depois retorna para derrotar Macbeth e virar rei, ele define como características essenciais para um bom exercício do poder. O governante deve ter a justiça, a verdade, a temperança, a misericórdia, a generosidade, a perseverança, a humildade e a coragem, paciência, firmeza e equilíbrio. Veja só quantas qualidades morais até são colocadas no poder. Então ele via muito também essa característica do poder como um fim moral, em última instância. Você tinha que estabelecer esse fim moral para poder exercer o poder de uma forma que seja conveniente para os governados. Então, poder sem temperança, sem misericórdia,
discórdia, por exemplo. A gente não vê isso. Poder sem humildade, sem coragem. Um governante, um político que não tenha coragem de exercer a política, que não tenha firmeza, que não tenha paciência. Veja só as qualidades que ele está colocando. Essenciais. O político tem que ter firmeza, tem que ter paciência para fazer o jogo político, tem que ter equilíbrio. Então você vê que ele coloca bem essa questão moral do poder, no exercício dessa qualidade do poder, e como isso é fundamental para que se tenha um bom reino, um bom governo. Vamos só ilustrar rapidamente com a história de Macbeth. Macbeth era uma espécie de nobre escocês que estava lutando uma batalha. A Escócia estava sendo invadida pelos países nórdicos, e aí ele vence essa batalha, vence um traidor, e aí o rei dá para ele 2 títulos novos, enobrecendo ele ainda mais. Só que no caminho dele, voltando para casa, ele encontra 3 criaturas estranhas, a gente chama de bruxas, mas no texto verdadeiro que são criaturas estranhas, que colocam na cabeça dele que ele vai ser rei, mas não terá sucessores da família dele, e que sim, o amigo dele é que vai ter os reis. Por sinal, os amigos dele é da linhagem do Jaime I. Ele está enaltecendo a dinastia do Jaime I. Veja bem, Shakespeare tinha uma relação com o poder de muito... em relação a Elizabeth e Jaime, não questionava praticamente isso. Não questionou isso. E depois que aquelas criaturas estranhas colocam na cabeça de Macbeth que ele vai ser rei, ele não precisa, se elas falaram que ele ia ser rei, ele não precisa fazer nada. Aí entra o livre-arbítrio. A importância na obra de Shakespeare do livre-arbítrio. Ele é um homem moderno. Aquelas qualidades que eu falei lá que estavam acontecendo, o livre-arbítrio é fundamental. Então, elas só falaram que ele ia ser rei. Não falaram que ele tinha que matar o rei para ser rei. Só que aquilo entrou na cabeça dele como se ele quisesse dizer assim: eu vou ser rei, então eu vou fazer eu ser rei. Então é ele que interpretou isso. No livre-arbítrio dele, ele resolveu matar o rei Duncan para se tornar rei. Foi o livre-arbítrio que levou ele a fazer isso, tá? Então ele já não tinha as qualidades que eu citei aqui, as qualidades que um bom rei deveria ter: paciência, temperança, coragem, lealdade, etc. Que eu falei aqui anteriormente. Então a gente vê aí o poder como o poder degenera. Isso é o que aí leva todo o poder degenerado, leva um governante mau que leva o caos ao reino. Que aconteceu na Escócia, que entrou em caos na administração do Macbeth. Até que foi reposto pela deposição, quando depois de fazer muitas loucuras, ele foi deposto pelo Duncan no final da peça. Então é aí que em Macbeth nós vemos bem exatamente o que o poder não deve ser. É o que o Macbeth faz. E quando nós vemos também a questão do livre-arbítrio. As criaturas estranhas falaram: você vai ser rei. Mas não falaram: você tem que matar o Duncan para ser rei. Então no livre-arbítrio dele ele falou: já que eu vou ser rei, eu vou agir para ser rei. Estimulado por Lady Macbeth. André, nós ouvimos falar e também presenciamos muito dessa realidade da solidão do poder. Shakespeare retrata essa solidão do poder em algumas de suas obras, e como essa solidão, até que ponto ela é necessária de certa maneira para o tomador de decisão, até em que momento ela se torna degenerativa da sua visão de mundo, daquilo que ele consegue perceber da realidade, ou essa solidão é o resultado trágico do próprio poder. Eu acredito que seja, em parte, um resultado trágico do próprio poder. E ele reflete, sim, a solidão do poder. Nós podemos ver isso de uma forma clara nos solilóquios. A quantidade de solilóquios que tem nas peças. Você vê Macbeth falando sozinho, fazendo os discursos, falando de um dos solilóquios mais bonitos, que eu vou depois querer até colocar aqui, foi o de Macbeth. Você vê solilóquio em Hamlet, você vê solilóquio em Rei Lear. Então você vê o solilóquio aparecendo muitas vezes, que marca a solidão do poder. Você vê em Henrique V, Ricardo III, todos eles têm a hora que eles estão sozinhos, ali eles falam sobre o poder para eles mesmos, porque eles não podem confiar em ninguém, não contam com ninguém. Eles refletindo sobre o próprio momento deles, e o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo é bom ou ruim. E às vezes até assumindo a sua própria maldade, como no caso de Ricardo III, quando ele fala sobre o poder, como ele chegou ao poder, o que ele tem que fazer, você vê a própria maldade dele. Então o poder é solitário, porque principalmente que digamos assim, os vilões, esses então sofrem mais a solidão do poder, porque eles sabem como chegar ao poder por métodos e usando de malícia e de maldade para poder atingir o poder. Então aí eles são mais sozinhos ainda porque não confiam em ninguém, porque eles sabem do que são capazes. Vamos pegar em Hamlet, o Rei Cláudio. O Rei Cláudio é uma exceção interessante em Hamlet. Ele chegou ao poder, é uma exceção incrível, porque o Hamlet tem várias facetas de você analisá-lo psicologicamente, sociologicamente, antropologicamente, culturalmente, politicamente, historicamente. Então ele
tem várias camadas de análise, Hamlet. No caso do rei Cláudius, incrivelmente, ele chegou pelo poder de uma maneira degenerada, mas ele não era um mau rei. Ele, logo no início da peça, ele resolve um problema internacional que a Dinamarca estava tendo com a Noruega. Então ele resolve o que ia ser uma possível guerra, saindo de uma situação vitoriosa e ganhando, sem precisar disparar nenhum tiro, um acordo que beneficiou a Dinamarca. E não há, na peça Hamlet, o reino pareça estar fora de ordem, desgovernado, com uma crise de governo. O que tem é o Hamlet investigando e pressionando cada vez mais ele. Então, mas é a solidão do poder. E ele tem um solilóquio dele que ele fala isso, um solilóquio que ele reconhece que ele matou o próprio irmão, mas que ele fala que não se arrepende. E ele está da posse do ganho, então ele não pode se arrepender. Enquanto ele continua da posse do ganho, que foi o poder do reino da Dinamarca, então ele não consegue ainda se arrepender. Então a solidão no poder existe. E o solilóquio é a maior prova. Os solilóquios que existem nas obras, nas diversas obras, são as maiores provas da solidão do poder. De certa maneira, então, os tomadores de decisão, os políticos ou aqueles que detêm o poder, personagens como Macbeth, como Ricardo III, eles podem ser tiranos, mas eles também são vítimas do próprio poder? São vítimas do próprio poder e são engolidos no final pelos seus próprios erros, né? São engolidos pelos seus próprios erros. Tanto Macbeth quanto Eduardo III, de tanto fazerem as coisas que fizeram e degeneraram o reino, acabaram criando forças enormes de alianças que se uniram contra eles para retirá-los do poder. E de tal forma que eles geriram, de tal forma que eles não tinham aquelas qualidades que Shakespeare enfatizava, como ele enfatizou ali na fala do Malcolm em Macbeth, eles mesmos criaram as forças que acabam tirando-os do poder. Quer dizer, nisso o Shakespeare vê um tipo de mecanismo, um mecanismo que gera as próprias forças, as contradições que vão gerar esses maus governantes, geram a sua própria queda. Em algum momento gera a sua própria queda, e se não caírem, em exemplos históricos que não estão em Shakespeare, que não caíram, vão degenerar o poder e a vida do povo. Que papel desempenha a linguagem no exercício do poder? Discursos, retórica, manipulação? Como Shakespeare vê a linguagem no jogo de poder e como nós podemos ver a linguagem verbal e não verbal hoje no jogo de poder? Vem tudo. A linguagem é tudo. Ele usa exemplos de retórica, de discursos, de mentiras. Por exemplo, vamos pegar uma obra tipo Júlio César. Após a morte de Júlio César, vão ter os dois discursos que vão fazer o que Brutus permite. Brutus e depois Marco Antônio. Brutus faz um discurso bem feito, coerente, lógico, político. Aí, inicialmente, o povo se convence que Brutus está certo. E do outro lado, Marco Antônio faz um discurso plenamente emocional. E esse discurso emocional calculado friamente por Marco Antônio. Marco Antônio é um personagem que eu diria maquiavélico, no nosso sentido. E Marco Antônio, ele, durante a peça toda, ele consegue manipular. Ele é um grande manipulador. E ele mente descaradamente, ele usa mentira, ele faz acordos e já pensa em como não fazê-lo. Nessa peça, inclusive, é importante ver, eu tenho aqui uma citação que eu queria colocar, deixa eu ver onde é que está ela na minha marcação. Vou achar aqui daqui a pouquinho. Mas Marco Antônio, você vê, ele mente, ele manipula no discurso. E tem mais. Ele chega no final da obra dele, ele chega e faz um elogio fúnebre a Brutus. Ele manipula tanto, porque Brutus, se você for ver na peça, Brutus é um cara que tem princípios. Ele estava querendo o bem, teoricamente, de Roma. Ele faz aquilo tudo, ele sabe que está errado, ele diz que está fazendo uma coisa, ele mesmo assume, fala isso publicamente, que está fazendo uma coisa errada, mas ele diz que ele pensa que está pensando em Roma. Está pensando em Roma, que não queria um ditador para Roma, que não queria nunca um ditador para Roma. Enquanto isso, o que nós podemos ver? A peça vai transcorrendo tal, e Marco Antônio manipulando em vários momentos. Tem uma cena muito interessante que tá Otávio, Marco Antônio e Lepto discutindo quem que deveria morrer, quem que eles deviam matar dos aliados dele ou dos próximos. Aí vão discutindo uma lista. Aí o cara, não, eu vou matar, eu quero que morra esse. Aí o Lepto fala, então tem que morrer, Marco Antônio, você tem que matar também seu irmão. Então não tem problema, mata o meu irmão tal. E aí o Lepto sai da sala, sai da cena, fica só o Otávio e o Marco Antônio. Aí o Marco Antônio fala, esse Lepto é muito ruim, será que a gente poderia se livrar dele? Ele não precisa ficar aqui. Ele mente, ele faz discurso. E no final, ele fala uma coisa muito interessante, o Marco Antônio. Ele faz um elogio próximo a Brutus. Ele fala, na verdade, era o único aqui que tinha verdadeiros motivos nobres que estava defendendo, né? Isso Marco Antônio coloca que o Brutus, depois de morto, ele faz as honras para o Brutus e ainda elogia o Brutus postumamente como o único deles. Então ele se inclui como o único que realmente tinha objetivos
motivos nobres. Mas Brutus sofria do que eu chamo de mal de Brutus. Ele não sabia avaliar as pessoas. Ele se influenciava muito fácil. Ele tinha a fraqueza de seduzir pela palavra, pelo elogio fácil. Então você está vendo tudo isso, é o discurso político, é a retórica, é a enganação. Então ele demonstra, Shakespeare desvela essa situação. Ele bota essa situação vindo à tona com exemplos. Mostra isso em várias peças, como toda uma encenação também política, de discurso, de retórica, para você poder atingir o seu objetivo. Certo. O Ornitorrinco Podcast aproveita para sugerir à audiência que assistam à série da HBO chamada Roma, uma série que podemos dizer é talvez a avó dessas grandes séries hoje em dia e cujos atores são atores shakespearianos. Essa série fala sobre o final do poder compartilhado, do condomínio de poder entre César e Pompeu, a ascensão de César como tirano, depois a queda de César, a ascensão do triunvirato entre Otávio Augusto, Lépido e Marco Antônio e o início do Império com Otávio Augusto. É uma série fantástica. Nós vemos uma encenação muito menos, apesar de serem atores shakespearianos, mais natural, muito menos teatral, mas mantendo aquela, digamos, relevância, aquela aura mítica, talvez, de uma época definidora da política, do que hoje entendemos sobre república, uma época que condensa muitas das lições políticas que nós podemos compreender no dia de hoje, né? Ou podemos reelaborar nos dias de hoje. Na peça de Shakespeare, Júlio César, há uma cena que reporta-se ter sido real. Marco Antônio, sem denunciar o arranjo entre ele e os partícipes do tiranicídio, da morte de César, pega um dos panos que cobria o corpo e mostra ao povo. Esse pano está embebido em sangue. O discurso ou a narrativa de que César teria tido uma morte natural é, portanto, revelada como falsa. E o povo, que amava César, começa a se rebelar contra o núcleo de Brutus, o mentor intelectual e também ator do assassinato de César. A linguagem não verbal também é muito explorada na peça de Shakespeare, Júlio César, por aquele que é o mestre da linguagem, Shakespeare ele próprio. André, Hamlet muitas vezes é visto como um príncipe incapaz de agir, hesitante, muito em razão do monólogo em que ele flerta com a possibilidade de suicídio. Essa visão seria uma crítica ao poder hesitante? Existe na psicologia humana a vontade de que o poder seja sempre decidido, assertivo, e esse poder hesitante de Hamlet advém da sua profunda humanidade ou advém de fato de algum tipo de fragilidade daquele personagem criado por Shakespeare? Hamlet é uma personalidade muito complexa, né? E ele é um homem moderno também. Ele é hesitante por ser um homem moderno. Ele é um estudante universitário e a hesitação dele é a hesitação de que ele precisa de ter, como homem moderno, precisa ter provas para fazer a ação. Ele não confia plenamente na palavra do fantasma no início, do pai dele. Então ele sempre fica querendo, será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? Ele hesita porque ele traz em si a dúvida. E essa dúvida estende-se por todas as áreas da sua vida no final. Não é só a questão política. Ele hesita em assassinar o Cláudio porque ele não tem certeza, pelo menos ele usa esse argumento, ele não tem certeza, não tem provas suficientes, até a peça dentro da peça, e que ele vai ter, segundo ele, a prova definitiva de que Cláudio seria o assassino do pai dele. Então ele hesita até aquele momento. Ele não tem a prova cabal de que Cláudio assassinou. Será que ele estaria fazendo uma ação errada? Será que ele estaria agindo erradamente ao matar Cláudio? Será que Cláudio não teria matado Hamlet? E aí envolve também a hesitação em relação à questão do relacionamento da mãe dele com a Gertrudes, com o Cláudio. Então, a hesitação dele eu acho que é uma hesitação moderna também. É a hesitação do homem moderno que busca sempre aquela prova final, aquela certeza absoluta para tomar uma decisão. Isso vai se arrastando pela obra inteira, contaminando toda a vida dele. Só quando tem um momento que é revelado na peça, dentro da peça, que é a ratoeira, ou assassinato de Gonzago, como é o nome da peça dentro da peça, é que ele percebe, sim, agora eu tenho a prova, e comenta com Horácio, agora eu tenho a certeza. Mas mesmo assim ele não age. Tem a hora que ele vai agir, mas aí o Cláudio está rezando, aí ele, não vou matar o Cláudio, porque se eu matar ele rezando, ele vai pro céu. Isso não seria uma punição, eu estaria fazendo um ganho para ele. Aí ele não mata ali também. E ele não consegue matar nunca. Na verdade, ele só mata no final, porque se estabeleceu um caos tão grande naquela cena final, que ele acabou a matar o Cláudio, porque o Laertes fala claramente, foi o Cláudio que preparou tudo isso. Foi o Cláudio. Aí quando ele ouve da boca do Laertes, aí já não há mais como ter dúvida.
dúvida. A dúvida se exaure totalmente. Aí sim ele vai lá e mata o rei, e logo depois ele morre. São 7 mortes ali naquele momento, né, durante a peça, de personagens principais. Né? Então a hesitação dele, para mim, é a hesitação do homem moderno. Não é só a hesitação do político que não agir, porque eu acho que ele é muito pouco político. Dificilmente Tito Hamlet seria um rei melhor que Fortinbras, que vai assumir, no caso. Porque ele é um homem intelectual, intelectualizado, que pensa demais, que está em dúvidas demais. Isso não são características que talvez Hamlet, não, com certeza, talvez não, no meu ponto de vista, com certeza, Hamlet não seria um bom governante para a Dinamarca. André, a figura do usurpador ou daquele que revela conchavos no poder em Shakespeare está ligada apenas a uma ambição de direito ao trono ou também a algum tipo de impulso moral? O agente político para Shakespeare, ele tem uma sede de poder como prioritária e uma dimensão moral como secundário ou isso anda em paralelo? Eu acho que ele tem que ter o apetite do poder, como eu coloquei anteriormente. Ele tem que ter o apetite do poder para que consiga realmente vir a governar. E esse apetite do poder, ele pode ser legítimo ou ilegítimo. Ele pode vir de uma forma que realmente você tenha capacidade, a legitimidade dessa sede do poder, que chega, por exemplo, no rei-herói de Shakespeare, que é o Henrique V. Henrique V é o rei-herói. Então, quando ele passa nas duas peças anteriores, que é uma tetralogia, que é Ricardo II, Henrique IV, parte 1, Henrique IV, parte 2 e Henrique V. Em Henrique IV, parte 1 e Henrique IV, parte 2, ele passa como se ele não tivesse essa ambição pelo poder. Mas quando chega a sua hora, ele mostra essa ambição pelo poder na cena em que ele coloca a coroa do rei, o rei ainda vivo, na sua própria cabeça, e o pai vê isso e aí dá uma lição nele. Esse foi um interesse legítimo que gerou um bom rei. Ele constrói toda a trajetória dos reis para terminar com Henrique V, que é o último dos dramas históricos da fase anterior a Henrique VIII. É o último ali que ele escreveu, o último rei que foi apresentado, a última peça, não o último na cronologia histórica dos reis. Mas o Henrique V é mostrado como um rei-herói. Do outro lado, nós temos o filho dele, a contraposição, que é o Henrique VI, que nasceu para ser santo. Que você vê na obra de Shakespeare, que ele mostra esse cara tinha que ser santo, ele não podia ser rei. Ele gerou o quê? O caos. O reinado dele foi o quê? A Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Rosas, que só foi terminada com Henrique VII. Então, é interessante ver essa contraposição entre Henrique V, que é o rei-herói, que é o rei que vence as batalhas, de Azincourt, que faz o acordo com a França, etc., mas que morreu cedo, e deixa um filho novo que depois, quando vira rei, ele não tem o apetite para ser rei, nem a capacidade de exercer esse poder de rei, que torna o reino vira uma confusão só. Vira a Guerra das Duas Rosas, tem a Guerra dos 100 Anos simultaneamente. Tá? Então, acho que desse ponto de vista é que tem que ver essa contraposição entre esses dois reis, é que você vê. André, como a figura feminina é explorada em Shakespeare? Nós temos uma figura muito conhecida, que é a Lady Macbeth. Uma mulher que, diferentemente, digamos, da média dos personagens femininos de Shakespeare, ela é movida por ambição. Como o feminino é explorado por Shakespeare? Essa é uma impressão geral e correta, a de que o feminino não é motivado pela ambição, ou é de fato uma impressão real que corresponde à realidade da dramaturgia de Shakespeare, também muito correspondente talvez ao papel histórico da mulher naquela época? Não, veja bem, Lady Macbeth, ela é uma personagem central feminina na obra de Shakespeare. Você percebe que o Macbeth ele não teria feito e não fez trabalho completo se não fosse a Lady Macbeth. Então nós podemos ver que Shakespeare não minimiza o papel da mulher. As mulheres têm grandes papéis nas obras de Shakespeare, nas comédias, nas tragédias. Nós temos grandes papéis de mulheres em Shakespeare. Agora temos que ver também uma questão na época de praticidade, de representação. As mulheres não representavam no teatro. Eram meninos que faziam os papéis de mulheres. Existiam poucos atores que poderiam fazer papéis femininos, porque não era permitido naquela época que a mulher representasse no teatro elisabetano, tá? Então isso tinha uma certa restrição, mas a postura de Shakespeare frente ao papel da mulher, ele coloca o papel da mulher como um papel decisivo em muitas questões e não minimiza a mulher em nenhum momento. Inclusive faz grandes elogios à mulher, tendo algumas peças que desviam-se disso, claro, por objetivos da peça, como a Megera Domada, que
que tem um outro objetivo didático, etc, etc. Mas, na verdade, o papel feminino é representativo. Mas ele tinha essa restrição efetiva de poder explorar mais os papéis femininos pela impossibilidade de mulheres representarem no teatro. E ter que contar com os meninos, homens que ainda não tinham mudado a voz, que faziam os papéis femininos. Mas elas são realmente importantes. Nós temos a Cordélia, que é a filha de Lia, ela tem um papel decisivo. Ali você vê a maldade das outras duas irmãs também, que são papéis decisivos. Você pode ver, nós temos Julieta, um papel decisivo também em Hamlet. Então os papéis femininos são marcantes também. Isso aqui você tem Cordélia, Goneril, Regan, Julieta. E nas comédias, mais ainda, os papéis femininos são decisivos. No Mercador de Veneza, os papéis femininos são decisivos também. Então você vê que ele valoriza o papel feminino em cada contexto da obra que ele está apresentando e com um objetivo diferente. Em Macbeth ficou claro que a questão era o poder. Macbeth não teve dúvida. E ela se pôs numa altura de uma personagem bem construída, uma personagem forte, uma personagem que cumpriu. E que acabou terminando com neurose, como diria Freud, com neurose obsessiva, né? De ficar limpando, lavando as mãos o tempo inteiro porque ela via sangue nas mãos, porque ela que voltou lá dentro depois para matar os dois guardas e botar o sangue nas armas dos guardas que mataram o rei Duncan. Essa interpretação do feminino forte em Shakespeare se deve ao fato de que Shakespeare tinha uma certa proximidade com a Rainha Elizabeth I, ao mecenato da Rainha Elizabeth, ou se deve, na sua opinião, à própria concepção de vida de Shakespeare, à ontologia dele, ao feixe de valores pessoais? Eu acho que está mais um feixe de valores pessoais. Ele não tinha muita proximidade da Elizabeth. Ele teve mais prestígio junto ao Jaime do que a Elizabeth. Junto ao Jaime I do que a Elizabeth. Com certeza o período do Jaime I, para ele, foi um período quando ele virou a companhia do rei, a King's Company, do que durante o período da Elizabeth. Então é muito mais a questão pessoal dele que coloca esse ponto. Ele não tinha uma proximidade tão grande com a Elizabeth assim. Ele não era tão próximo a Elizabeth, não tinha tanta moral, digamos assim, quando ele passou a ter no período do Jaime, que era apaixonado por teatro. O Macbeth ele fez para o Jaime, porque o Macbeth, além de tudo, enaltece a linhagem dinástica Jaime I. Ele simplesmente é uma obra que ele faz tudo que o rei Jaime gostava. O rei Jaime era apaixonado pela questão de bruxaria. Aí ele coloca que tem bruxas. Ele enaltece a linhagem do Jaime, que seria a linhagem que derrotou, que viria depois do Duncan. Então ele tinha uma proximidade e o rei Jaime tinha mais afeição ao teatro do que a própria Elizabeth tinha. É impressionante, André, o número de obras que ainda exploram Shakespeare, obras contemporâneas, e exploram nessa perspectiva transdisciplinar, Shakespeare e o direito, Shakespeare e a política, obras desde autores norte-americanos, claro, europeus e mais recentemente brasileiros, e também acho que inaugurando ou servindo de vanguarda para uma linha de pesquisa também transversal, também interdisciplinar, que é o direito e a arte como todo, direito e literatura, direito e ópera, relações internacionais e literatura, relações internacionais e ópera. O impacto da obra de Shakespeare é muito interessante, e é muito interessante que ele ainda tenha uma relevância e uma importância reconhecida por scholars, por exemplo, a quem eu jamais, se não fosse uma pesquisa prévia, atribuiria essa curiosidade sobre a obra de Shakespeare, como por exemplo Posner, um dos fundadores da análise econômica do direito. De que forma você acha que você vê paralelos entre os jogos de poder nas peças de Shakespeare e a política contemporânea? Você acha que é por existir esses paralelos que se dá a atualidade de Shakespeare? Ou a que se deve a atualidade de Shakespeare? A isso ou às múltiplas camadas que ele oferece na leitura do humano? Na verdade, eu acho que é por aí. Ele é um poeta ilimitado, né? Ele escreveu, por exemplo, você pode ler várias vezes Hamlet, como eu já li, e cada vez você descobre uma coisa diferente. Então ele mergulhou no insondável, como alguns dizem, né? De autores shakespearianos falam. Então você consegue encontrar lá dentro. Ele criou 1000 personagens. 1000 personagens. 1000 personagens. Só para você ter uma ideia. Não é qualquer um que trabalha com 1000 personagens. O teatro dele até teve o período do Cromwell, né? E quando teve a restauração, o teatro tinha desaparecido, a geração que tinha visto
do teatro tinha morrido, eles não entendiam como é que um autor conseguia representar tantos personagens em cena e não entendiam como funcionavam. Só depois, estudando, é que foi se percebendo como funcionava a dinâmica da interpretação e da obra de Shakespeare no teatro. Então você vê, ele trata de todas as questões, ele é a invenção do humano, ele trata de qualquer sentimento humano que você queira retratar, você vai conseguir encontrar lá dentro da obra de Shakespeare. Ele fez essa teia, essa tessitura de temáticas que abrange o homem moderno, como eu coloquei lá no início, no contexto em que ele escreveu, que dá margem para você abordar ele sobre as diversas áreas do conhecimento humano. Tanto que tem tudo isso que você falou mesmo. E tem cada vez mais, e cada vez mais. E às vezes eu me surpreendo, eu tô lendo um autor qualquer, aí, pô, esse autor é bom demais, eu vou ver lá o cara shakespeariano. O cara eu tô vendo um ator de cinema bom pra caramba, aí vou ver lá o Anthony Hopkins, o que ele começou? Como um autor shakespeariano. Aí tu vai vendo, começa a ver, pô, muita coincidência acontecendo ao mesmo tempo que traz essa gama de temas, essa possibilidade ampla de abordagem de todas essas formas diferentes de aproximação de outros ramos do conhecimento humano que a obra de Shakespeare traz. E vai continuar trazendo porque ela é o poema ilimitado. O poema ilimitado é aquilo que não tem fim. É insondável. Você mergulha e sempre consegue achar algo a mais lá dentro. Nesse sentido, então, você diria que Shakespeare não tinha um fascínio específico pelo poder ou pela dinâmica de poder, mas que o poder era apenas uma das muitas dimensões do humano que ele explorava. Não, acho que ele entendia o poder, sim, porque ele estava imerso ali, você vendo naquele período elizabetano e aquele período de transformações, de efervescência, ele sentia o poder, ele vivia o poder também. Ele sentia, na rua se discutia, ele era o teatro era o jornal da época, né? 20% da população de Londres frequentava teatro na época. Isso é muito grande. Então era como se fosse o Jornal Nacional. Quer dizer, eles iam ver as obras, as peças, mas lá eles conseguiam fazer ligações com a vida cotidiana deles. Era lá que eles entendiam coisas da história da Inglaterra. Por exemplo, a versão de Ricardo III, como um cara mal daquele jeito, tudo que curvado, que já era marcado pela a maldade dele na própria físico dele, isso é uma criação shakespeariana, uma invenção. A gente entende muito mais Ricardo III pela obra de Shakespeare do que o Ricardo III histórico verdadeiro. Então ele conseguia, nesse momento, chegar a essa questão de ser o único a poder falar nesse sentido, entendeu? André, você tem notícia se Shakespeare tinha leitura, ainda que superficial, em ciência política ou ele antecipou algumas ideias modernas sobre o poder por intuição? Não, Shakespeare era um leitor fanático. Isso é uma conclusão de vários autores shakespearianos. Ele era amigo do principal editor inglês da época, que era o John Florio. Ele tinha fugido da Itália e ele editava os livros de todos. Ele teve acesso a todos esses. Ele leu Maquiavel, ele leu Montaigne, ele leu tudo que tinha na época, tudo que caía na mão dele. Quando eu penso em Shakespeare, eu penso em um cara que caía na mão dele um livro, ele estava lendo. Ele sabia de tudo que estava. Ele era um leitor. Ele não era só um teatro, era um leitor fanático. E John Florio é o contato que a gente percebe hoje em dia. Ele era o amigo do principal editor da Inglaterra que editava todas essas obras que estavam saindo. Ele teve acesso a Don Quixote, com certeza, também. Então você vê que ele teve acesso a todas aquelas obras. Ele não era um gênio que uma lâmpada acendeu e ele começou a escrever. Ele era um leitor. Para ser um escritor desse tipo, ele era um leitor e o ponto de conexão era o John Florio, que era um grande amigo dele. Inclusive, há insinuações de que a chamada Dama Negra, né, que ele era apaixonado nos sonetos, seria filha do John Florio. E o John Florio editou todas as obras modernas que estavam saindo na época, nessa controvérsia toda que estava acontecendo ali, Montaigne, Maquiavel, tudo que Don Quixote, tudo que estava acontecendo, eles eram editados na Inglaterra, passava pela biblioteca e ele tinha acesso à biblioteca do John Florio. Até se explica porque muito que ele escrevia era sobre a Itália, né? E o John Florio era italiano. Muito ele situava na Itália. Eu especulo aqui ele nas conversas com o John Florio, conversando sobre a Itália, as cidades, ele pensando, onde é que eu boto essa peça? Onde é que eu boto Romeu e Julieta? Né, etc. Onde é que eu boto o Mercador? Etc. Então eu vejo muito isso, que tenho absoluta convicção junto com outros estudiosos de Shakespeare, de que ele era um leitor voraz. O que caísse na mão dele, ele lia, ele tinha um amplo conhecimento da época, inclusive das teorias políticas. André, se você pudesse indicar aos nossos ouvintes uma fala, um monólogo, ou, se não for possível, uma peça de Shakespeare mais emblemática sobre o poder, qual seria?
Sobre o poder tem várias peças, né? Você pode ver o Júlio César é uma peça fundamental sobre o poder. Você vê Henrique V é uma peça fundamental sobre o poder. Macbeth, como a gente falou, é uma peça fundamental sobre o poder. Uma influência moderna que a gente pode ver do Shakespeare hoje em dia, que está lá em Coriolano, nós podemos ver, por exemplo, ver o populismo, né? Coriolano era contra o populismo. O populismo está surgindo aí a toda, né? O Coriolano era contra o populismo. Então, para ver um pouco de o que era o populismo, você tinha que ver um pouco Coriolano, que era uma obra. E o monólogo, eu não sei se eu vou achar aqui agora que eu tinha separado, que é o último monólogo de Macbeth, aquele do Tomorrow, 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 que é o ato 5, cena 5. Eu não vou cair no lugar comum dos monólogos de Hamlet. Os monólogos ele tem vários, não só o monólogo do ser ou não ser, mas tem vários outros monólogos dele que são muito bonitos em Hamlet, que não chamam de monólogo, eles chamam de solilóquio. O solilóquio do Macbeth é esse aqui, já no final da peça, quando ele recebe a notícia da morte da Lady Macbeth, aí ele fala: deveria ter morrido mais tarde. Haveria então um lugar para uma tal palavra. O amanhã, o amanhã, o amanhã. Avança em pequenos passos, de dia para dia, até a última sílaba da recordação, e todos os nossos ontens iluminarem para os loucos o caminho da poeira da morte. Apaga-te, apaga-te, fugaz tocha. A vida nada mais é do que uma sombra que passa, um pobre estrião que se pavoneia e se agita uma hora em cena e depois nada mais se ouve dele. É uma história contada por um idiota, cheia de fúria e tumulto, nada significando. Esse é o monólogo que eu acho muito interessante, que é o monólogo do Macbeth. Tem outros monólogos famosos, que a vida é um palco, né? Tem o das sete idades do homem, as sete idades do homem. Então tem muita. É um poema limitado. Quando você entra em Shakespeare, e não adianta ter uma leitura. Como falava Borges, não adianta ler. O importante é reler. É no reler que você aprende as coisas. Há uma adaptação, por falar em poder e o poder populista, né? Há uma adaptação de Coriolano para o cinema com Ralph Fiennes, que, salvo o melhor juízo, é um ator também shakespeariano. Fantástico, maravilhoso. Com o Gerard Butler, a Vanessa Redgrave e a Jessica Chastain. Só atores de primeira grandeza, né? Estrelas de primeira grandeza. É um filme muito interessante e que fica também como uma sugestão do Ornitorrinco Podcast para a audiência. Hoje viajamos pelas tragédias, pelos solilóquios, pelas conspirações shakespearianas para descobrir que o poder, seja no trono da Inglaterra elizabetana ou no plenário de qualquer parlamento, continua sendo um jogo perigoso, cheio de máscaras, discursos e ambições. Muito obrigada, André, por dividir conosco seu conhecimento e sua leitura apaixonada por Shakespeare e o poder. Foi sem dúvida uma aula e um espetáculo. E a você que nos ouve, fica o convite. Mergulhe nas peças de Shakespeare. Procure aqueles versos que parecem falar diretamente do nosso presente e nunca subestime o poder de uma boa história. Até o próximo episódio, onde, como sempre, o Ornitorrinco mete o bico em tudo.